Bom dia! Bom dia, Lorena. Começando uma segunda-feira. Coraçãozinho pra você, saudade de mim, saudade de você. Segunda-feira não é a mesma sem você mais. Pois é, minha querida, mais uma segunda. Hoje é um dia especialíssimo, mas antes da gente apresentar essas garotas fantásticas... Conte pra mim seu currículo. Vou contar o meu currículo... Ou... Resumido, meu currículo resumido, que ninguém merece. Gente, eu sou marketóloga, consultora e distribuidora independente da Junesse. Meu nome é Lorena Ribeiro. Todo mundo aqui a gente conhece, mas algum, né? Sempre tem alguém novo aí. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil de formação, empreendedora e distribuidora também da Junesse. E nossas convidadas? Nossas convidadas são garotas fantásticas. Não é? Uma delas eu já amo de paixão há muitos anos, antes de eu conhecê-la. Porque ela é casada com um grande amigo meu. É mesmo? É, com um grande amigo meu. E eu falo assim, gente, que menina simpática. Ele não responde no Facebook não, mas ela responde. Falei, não, tem que reencontrar esse casal maravilhoso. Aí reencontrei, alguns anos atrás. A outra é a irmã dela, que é uma pessoa... Dá vontade de ir lá agarrar. Uma gente boa, gente. Você assiste as lives dessa menina? É fantástica. Não tem condição, menina tão astral bom igual essa menina. Enfim, sou apaixonada com as duas queridas Renata e Thaís Caiafa. Uhul! Bom dia! Bom dia, Brasil! Fala, povo lindo! E aí, garotas? Estamos aí, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia! Começar o dia assim, batendo um papo tão agradável, né? Que delícia, gente. Estamos juntos aí, né, Thaís? Bom demais dar conta, começar a semana com pessoas tão maravilhosas para poder nos iluminar, nos fortalecer, iluminar todos que estão aí escutando a gente. Ah, bom demais. Olha pra você ver o nível. O nível de energia. Meu coração bate forte. Eu adoro essas duas, gente. E olha que eu não conheço as outras irmãs. Porque tem mais? Uma mulherada naquela casa. Que eu vou te contar uma coisa. Eu fico imaginando as outras, né? Vocês duas estão em Brasília, Somos quatro, né? mulheres, tem quatro mulheres, Quatro mulheres. Meu pai sofreu. Aqui, vocês duas estão em Brasília, né? Sim, Brasília, Distrito Federal. Agora vocês vão contar pra gente onde vocês nasceram, tudo bonitinho. Como é que vocês foram parar em Brasília? Então, nós nascemos em BH, Minas Gerais, pãozinho de queijo, né, cafezinho, bom demais, trem chique, trem manso. Mas quando petitinhas, bem petitinhas, o nosso para trabalhar aqui, e é claro que ele trouxe a tropa toda, né? Com esposa, a nossa mames, minhas irmãs todas, filharada, e aqui crescemos. Então, e aqui nos fixamos, firmamos, estamos amando esse lugar aqui. É um lugar diferenciado, porque tem gente do Brasil inteiro, né, Thaís? Então, os sotaques aqui, gente, é uma mistura. Você ouve o X, você ouve um oxente, você ouve um notrem. Sério, jura? Que doido. Você ouve uma mistura de tudo. Bate! Muito legal. Então aqui nós crescemos, né, Thaís? Com certeza. Estamos aqui, eu falo que é o quadradinho do Goiás. Estamos aqui no quadradinho do Goiás, já tem muitos anos. Não, fantástico. Então, vamos organizar a conversa, porque senão eu vou bater um papo aqui e eu esqueci até que eu tô na rádio. Organizando a conversa. Conte, Renata Caiafa, English teacher. Tem. Nada como uma tradutora que usava. Used to be a translator. Ah, meu Deus. Ano passado eu falei essa frase. Bom, então vamos lá. Nossa English teacher, Renata Caiafa, neurolinguística, programação mental, professora do Miguel, meu filho. Miguel, a alegria da vida dele é sexta-feira. Conta pra gente um pouquinho de você. Depois, Thaís, mega top das galáxias, não só simpática, mas é empática também, né? Porque a pessoa só simpática não adianta muito a vida do outro. Conta pra gente, pode ser assim? Claro, vamos lá. Então, eu sou a Renata Caiafa, mentora e tradutora da língua inglesa, poliglota, falo português, inglês e italiano, sou apaixonada por línguas, sou especialista em desenvolvimento humano e também em aprendizagem acelerada. Palestrante como a Thaís e escritora.
Então, estamos aqui juntando todas as nossas experiências. Antes de eu ter todas essas formações, eu sou a Renata em essência, né? Uma Renata que antes era tímida, muito tímida, nem abria a boca nas rodas de conversa. E aí, para me sentir melhor no meio dos grupos, né? O que eu fiz? Fui eu pro teatro. Ah, meu Deus! No teatro, eu me soltei, fiquei sem vergonha no bom sentido. Subi aos palcos, fiz curso com ex-atriz global, participei de um grupo de teatro durante 5 anos, e aí eu virei uma Renata mais... Aquela Renata que existia dentro dela, mas não conseguia se soltar, né? Uma Renata mais desenvolta, mais animada, mais alegre e pronta para ajudar pessoas. Então, com essa evolução, eu me formei em letras e traduções pela PUC Minas, depois me formei em relações públicas, também pela PUC Minas. Com o passar dos anos, eu tive muita experiência com idioma inglês, dei aulas particulares, depois trabalhei como executiva bilíngue em multinacionais. E isso tudo foi agregando aí um método que foi surgindo com a vida, né? Porque nada melhor do que experiência de vida. E eu vivi muita coisa com essa língua, viu, gente? Viajei para o exterior, mas eu só viajei quando eu já tinha fluência no inglês. E vivi muita experiência com embaixadores aqui em Brasília. Olha. Porque o Brasília é o polo internacional, né, gente? Tem gente do mundo inteiro aqui, não é só de todos os estados do Brasil, todas as regiões brasileiras, mas tem gente do mundo todo aqui. Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecer muito estrangeiro. Nessa de eu conhecer estrangeiro, eles começaram a me pedir para ajudar nas reuniões de condomínio, acompanhar suas esposas em shopping center, supermercado. E isso foi agregando ao meu método, que estava surgindo e eu nem sabia ainda. Com o passar do tempo, eu comecei a ajudar as pessoas, as minhas irmãs que tinham dificuldade com o inglês, e aí elas começaram a tirar notas boas na escola, e os colegas, o que está acontecendo? Fizeram péssimas no inglês e estão agora com nota boa. Nossa irmã está ajudando. Então eu também quero. Então na adolescência, comecei a ajudar pessoas com o inglês, com as experiências que eu tinha, né? De vivência mesmo. Eu vivi o inglês com esses embaixadores. E aí, depois disso, com o passar do tempo, eu dando aulas particulares de inglês, com tudo que eu vivi como executiva bilíngue e com os embaixadores, eu passei por várias formações no autoconhecimento. Então, hoje eu sou a profissional que eu sou, treinamentos de desbloqueio da fluência e tudo mais, porque eu consegui enxergar a Renata que existia dentro de mim, com esse autoconhecimento, né? Eu ri muito, eu chorei muito, eu vi a Renata que eu era e o potencial que eu tinha e estava sendo desperdiçado. E eu agreguei, então, tudo isso é o meu método de aulas de inglês e treinamentos para desbloqueio da fluência. Porque, gente, fluência é emocional. É emocional. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não levo jeito, eu tô velho para isso. Não, é porque existem coisas dentro da pessoa que ela não sabe que interferem no aprendizado de um idioma. Então, hoje nós estamos aí, né, Thaís? Juntas, e vou passar a bola então para a Thaís, que eu já falei muito de mim, agora eu vou Thaís, fala aí de você, irmã. Gente, quanto orgulho, né, da minha irmã, eu fico aqui assim, ó, vendo ela falar e babando. A recíproca é verdadeira, viu, Thaís? 2 irmãs babonas. Bom, então vamos lá, gente, satisfação, eu sou Thaís Caiafa, programadora mental e emocional. Né? Vou falar um cantiquinho também de como tudo começou lá atrás. Comecei com meus trabalhos voluntários, que a nossa mãe nos levava para poder fazer trabalho voluntário em creches, desde pequenininha. E eu também tinha essa timidez que a Renata tem para falar. Eu tinha uma trave que, nossa Senhora Aparecida. E aí foi o teatro também que minha mãe nos levou a fazer, que me soltou totalmente, assim, né? Na minha pura e verdadeira essência. Sempre trabalhei, sempre fiz tudo com muito amor, porque eu sempre fui por amor, eu sempre transbordei muito amor, né? Desde pequenininha é assim, sempre amei, independente de cor, raça, credo, religião, não interessava, eu sempre amei, até o cachorro da rua que passava eu amava e tudo mais. E não é à toa que eu fiz medicina veterinária, né? Comecei com medicina veterinária
Aí depois fiz um MBA, não, aí fiz marketing, fiz um MBA em gestão empresarial estratégico, até que eu fui percebendo que eu não estava na minha missão. E desde criança eu tinha uma depressão que veio crescendo, foi virando síndrome do pânico, depois tendência de autoextermínio, aí efeito sanfona, engorda, emagrece. Cheguei a pesar 130 quilos, fiz a redução de estômago e nada mudou, porque eu não mudei de dentro para fora, né? E aí foi aí que chegou num ponto que eu falei, bom, eu preciso parar para me olhar. Esse é o momento onde eu estava no fundo do poço, né? Lá no fundãozão, não existia nem mais luz de onde eu estava. E foi aí que meu tio, de 108 anos, né? Ele tinha 98 na época, ele falou assim, ó, passou da hora de você olhar para você. Você ama demais todo mundo e tá esquecendo de você. Uhum. E ele me falou, vai fazer formações em Curiluz, E então comecei com a hipnose clínica e avançada, depois coaching, PNL, Theta Healing, Magnifica Healing, cromoterapia, cristalterapia, programação neurolinguística. E assim, gente, o autoconhecimento me trouxe uma transformação e uma libertação, que em 3 meses eu eliminei 60 quilos, eu venci a depressão, a síndrome do pânico, eu venci tudo, minha psiquiatra me deu alta, cortou os remédios, meu psicólogo falou, vai embora, que agora eu quero palestrar com você. Gente. E assim, eu já palestro há mais de 20 anos. Mas na área que eu atuo hoje são quase 8 anos, né? Coordenando projetos por Brasília e pelo Brasil. Eu tenho parceria com as associações comerciais do Sul de Minas, as baronesas do café do Sul de Minas, empresas em Belo Horizonte de semijoias. Eu coordeno projetos em escolas de inteligência emocional e reprogramação mental e emocional. Tenho pacientes no exterior, que inclusive a minha irmã sempre me indica para os alunos dela também. Então, assim, o autoconhecimento, ele nos liberta. E por isso a Renata também me chamou para essa parceria nesse projeto aqui, que nós vamos contar para vocês logo mais. E a gente está junto aí nessa jornada. E, gente, é muito interessante uma coisa entre eu e a Renata. A gente sempre fez tudo junto, mas sem saber que uma estava fazendo, né? É muito interessante. Quando eu comecei a fazer as minhas formações, ela também começou a dela lá, ai, Thaís, eu tô fazendo uma formação que você não acredita. Eu falei, então eu tenho que te contar que eu também tô. Aí ela me conta. A gente sempre na mesma energia. Assim. É muito legal isso. E essa sou eu. Nossa, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, Não é? pra gente começar. Depois nós vamos esmiuçar esse monte de informação aí bacana que já veio. Então tá, voltamos já. Voltamos. Que histórias. Que é isso? Que nós vamos... Por onde que a gente começa? Esmiuçar essas meninas. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos fazer aquele negócio que a gente fez aquela vez. Aqui é tudo na hora, tá, gente? A gente inventa. Que ótimo, assim que é bom. Lembra que a gente brincou de fazer perguntas e Bate-bola respostas? uma vez? Não foi? Vamos fazer? Vamos. Bom, então nós vamos fazer perguntas e respostas nesse bloco. E vocês duas respondem. Pode ser? Claro. Então vamos Tá lá. joia. Qual o maior desafio de vocês? Renata. Maior desafio? Olha, tá ainda dentro de mim. Olha que a gente trabalha dentro da gente. Sempre, eu acredito que até a gente morrer, né, Thais? A gente vai ter sempre que trabalhar dentro da gente. É a questão de querer, assim, quando as coisas não saem do jeito que eu planejo, me vem uma frustração enorme. Então, o maior desafio é encarar isso. É querer mudar isso, sendo que tem muita coisa que não está no nosso controle. Eu já tenho consciência disso. E o meu desafio é encarar isso, entender que isso existe, que nem tudo está sob nosso controle, e contornar isso. Contornar até que eu consigo, mas aceitar que nem tudo está sob o meu controle. Entendi. Thaís Caiafa. Meu maior desafio sou eu mesma, todos os dias. Na hora que eu acordo, eu já falo, e aí, Brasil, qual vai ser? E aí, vai levantar da cama ou vai ficar no soneca? Partiu? Aí eu já levanto, bom dia, Brasil! E aí já vou pro meu plano de ação. Mas o desafio que a gente tem, gente, somos nós mesmos. É claro que o externo, às vezes, interfere bastante. Por quê? Porque são as provações, são os vales. E a gente tem que aprender a lidar com eles, a nos blindar,
para estarmos fortes o suficiente para nada interferir na nossa vibração. Então, acredito que esse é o desafio. Primeiro, eu e saber estar blindada ali para continuar no meu propósito de vida. Uhum. Outra pergunta. Você vai pensando aí, Alice. Tô pensando. A Renata e Thaís, o que vocês fazem? A primeira coisa que vocês fazem pela manhã é verificar o WhatsApp depois que pisou no chão, tá? Acordou bonitinho, pisou no chão. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Verificar o WhatsApp ou tem outra coisa que vocês fazem? Por que eu tô falando isso? Eu sou professor de marketing digital, como vocês sabem. E a gente descobriu numa pesquisa recente, eu nem contei isso para a Alice, que 73% das pessoas veem o WhatsApp antes mesmo de escovar os dentes. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Olha, na hora que depois que eu piso no chão, eu dou um pulão. Quem me vê fala, gente, essa mulher é louca. Como é que ela acorda desse jeito? Eu dou um pulão e falo, obrigada, Senhor, yes! E aí eu vou fazer minhas coisas. Que legal. A primeira coisa que eu faço, antes de pisar no chão, eu vou espreguiçando assim, ó, alegria, alegria, gratidão, gratidão, bom dia, Jesus, muito obrigada por esse dia lindo. Aí vou pra frente do espelho me validar, falar, como eu sou linda, como eu sou inteligente, eu sou luz, nada nem ninguém pode mudar isso, eu sou amor, nada nem ninguém pode mudar isso. E faço assim, celebro pra Deus e falo, bom dia, Brasil! Aí vou dar bom dia pros meus filhos e vou acordar e vou viver a vida. É assim que faz. Você tem mais de um filho, Thaís? Eu tenho 2. Eu tenho o Mateus, de 16, o João Pedro, de 7, e a Maria, que é minha enteada, de 5 anos. Gente, cara cheia. Não sabia nada. Bom, E a Hannah, que é minha cachorra. filha do reino animal. Tem igual a Morgana, minha irmã. Morgana também tem uma filha. Uma gata. Bom, então vamos lá. Outra perguntinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Então vai lá. Vocês falaram de reprogramação mental e tudo mais. Mas qual foi a primeira coisa que vocês fizeram que mudou alguma coisa? Sei lá, descobri a meditação, comecei a fazer autoafirmações. Teve, assim, a primeira mudança na rotina que vocês sentiram diferença? Uma dica prática, assim, pra quem tá ouvindo. Boa. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa área foi um treinamento de desenvolvimento humano que mexeu muito comigo. Muito. Eu sempre aconselho que se façam treinamentos que você possa olhar para dentro de você. Porque, como a Thaís estava falando, né? Tudo está dentro da gente. Tanto as nossas vitórias quanto as nossas derrotas. Está tudo dentro de nós. Então, o que eu recomendo que se faça, o primeiro passo para reprogramar sua mente, é um treinamento mesmo, em que você possa olhar para dentro de você para você descobrir as suas mazelas. E muitas vezes a gente já até sabe, mas tenta se auto-sabotar, né? Uhum. Mas olhar suas próprias mazelas e, mais do que isso, descobrir o que você tem de potencial. Uhum. Então, quando você descobre os seus potenciais, não tem quem te segure. Então, o primeiro passo é olhar para dentro. Com a gente, né, Renata? Exato. Os nossos treinamentos, consultas, enfim. Exato. Né? Então, para mim, não só isso que a Renata falou, porque a gente começou tudo muito juntas, assim, mesmo estando em cidades separadas, treinamentos em instituições separadas, o que mais me ajudou, assim, ó, gente, foi eu identificar as minhas vozes internas que me impediam de me reconectar comigo mesma. Porque parecia uma orquestra me colocando cada vez mais para baixo, querendo me sufocar e apagar a minha luz. Então, eu comecei a identificar as vozes externas e internas que me paralisavam. Aí eu comecei a botá-las para fora, tirar o lixo que estava sendo colocado dentro de mim, porque não era meu, botá-las para correr e me reconectar comigo. Então, técnicas que eu ensino. Então, esse foi o primeiro passo. Eu consegui silenciar as vozes internas e botá-las para fora. Gente, Que bacana demais. que coisa evoluída. Sairei dessa entrevista uma pessoa diferente. Nossa, É isso que faz olhar para dentro, tá vendo? É isso que faz. fantástico. Bom, eu já fiz alguns processos assim também que me ajudaram bastante. Mas sabe uma coisa que aconteceu comigo? Que eu achava que era besteira.
E meu namorado, ele desde sempre, eu chamo ele de tiozão do signo. Que tudo dele, quando a gente começou a namorar, qual que é o seu signo? Qual que é o seu ascendente? Qual que é isso? Eu falo, ai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver e tal. Quando eu descobri que uma parte do meu jeito, eu tenho uma conexão diferente com o mundo, com as dores das outras pessoas, de eu ser mais solta, eu não gosto de ninguém agarrando demais, me prendendo demais, eu tenho meu tempo e tal. Eu falei, gente, olha, não estou ficando doida. De repente eu comecei a ler algumas coisas e falei, olha, tem mais gente igual a mim nesse mundo e não é nada de demais, né? O meu jeito, a minha essência e tudo mais. E eu fico brincando que uma coisa simples assim já me deu um despertar diferente pra mim mesma, sabe? Imagina, tá vendo? Bom, vamos lá. Show, Alice. Próxima pergunta. Tive uma ideia. Eu quero que vocês falam de uma situação que ocorreu com vocês duas, onde vocês se sentiram plenas, totalmente plenas. Tá, separadas? Tipo, eu na minha situação e ela na dela? Isso, separadas. Quer falar, Thaís? Já me veio aqui na mente, assim, o nascimento dos meus 2 filhos, para mim, eu estava totalmente plena. Eu percebi o poder de Deus, a presença de Deus e no milagre da vida, assim, né? Então, eu nunca esqueço disso, eu sempre comento isso com eles, filhos, vocês vieram como anjo para me iluminar, para que eu possa querer e me dar um gás, querer ser melhor todos os dias por conta disso. Eu acordo e falo, olha que milagre, eles vivos, lindos, maravilhosos. E também, gente, eu acho que quando eu me conecto comigo na meditação, que eu coloco às vezes só um minutinho para mim, na hora que eu acordo, que depois que eu faço isso no espelho, eu vou fazer uma meditaçãozinha. E o silenciar e poder se escutar, eu senti meu coração pulsando, eu senti toda aquela vibração de amor de Deus em mim, de saber que eu estou fazendo a minha missão e meu propósito de vida serem cumpridos. Ai, meu Deus, isso é bom demais, eu sou muito grata a Deus por isso, assim, de verdade. Essa reconexão comigo mesma me libertou de todas as cadeias emocionais, de todas as travas, de tudo, e poder ajudar pessoas a se reconectarem com elas mesmas, então, é divino, não tenho como agradecer. Eu passo o dia feliz e durmo feliz por estar cumprindo a minha missão de vida. Arrasou. E Renata? Renatinha. Então, quando a gente fala de filho, a gente muda completamente, né? A gente pode até, assim, o pessoal não tá vendo a gente, tá ouvindo, mas até na voz a gente muda. Fisiologia, o tom de voz, porque realmente, no momento que o filho nasce e o médico coloca o filho no nosso peito, ainda ali, quando tá ainda costurando a gente, vamos dizer assim, né? É um momento muito pleno mesmo. Então, eu concordo com a Thaís plenamente com esse momento pleno. E um outro momento pleno meu que não é só mas o primeiro treinamento que eu dei de desenvolvimento humano, você se deparar com vidas ali que estão criando uma expectativa enorme em você, sendo que a solução está aí dentro delas, elas não sabem ainda, né? Você vai ser só um canal ali para poder guiá-las para dentro delas mesmas. Então, o primeiro treinamento que eu dei, eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo, quando eu vi aquelas vidas ali sendo transformadas, impactadas pelo que eu estava falando, e aquilo ali foi um momento pleno para mim. Então, a cada treinamento que a gente dá é um momento pleno, sabe? Ajudar vidas, transformar, impactar, Um momento de graça, né? Exato, momento de graça, mudar a história de vida das pessoas é pleno, né? E assim, só um adendo em acrescentar com a sua fala, Rê, não só isso, porque nos fortalece na nossa cura e a gente vê o outro também se curando, então a gente percebe a cura quântica acontecendo, e isso é muito lindo, porque a gente vê assim, ó, todas as luzes brilhando, eu sinto a presença de Deus, os anjos, os arcanjos, todo mundo aplaudindo, vitória é nossa! Porque, gente, é assim, fora do normal a gente vê as pessoas despertando, né, Rê? É um negócio assim, que você fala, meu Deus, que lindo! Que a pessoa percebe que ela pode co-criar a vida dela, se conectando com ela. É simples assim, então é muito divino, é muito lindo, é muito gostoso. O que mais? Nossa. Eu acho que eu vou querer fazer mais perguntas no outro bloco. Pois é. O que você acha? Vamos respirar um tiquinho? Vamos respirar e a gente volta daqui a pouco? Como é que é? Não, como é que a Thaís fala? Como é que é, Thaís? Um cadinho? Um cadinho? Thaís é ótimo.
Então, a gente volta já. Voltamos. Tô animada Tá. demais. Recompôs aí Já. a energia? Pensando aqui nas coisas. A gente se identifica muito com aquelas falas, né? Exatamente. Impressionante. É. Bom, mais uma... Só te cortando rapidinho. E é incrível quanto a gente se perde, né? Nessa rotina de trabalho, de sei o quê. De repente você tá naquela rotina, você nem sabe mais quem você é, do que você gosta. Eu tenho uma tia que ela ficou viúva ano passado e ela viveu a vida inteira pra família, pros filhos. Agora o marido faleceu, os filhos estão casados, a vida tá resolvida e ela tá assim, livre, leve, solta, nova, em busca de conhecer outra pessoa, de estar aberta realmente a novas amizades e tudo mais. Aí um dia eu brinquei com ela, falei, vamos fazer um perfil no aplicativo pra você arrumar um namorado e tal. Eu falei, de que você gosta? Ela falou, isso eu não sei. Eu falei, mas você gosta de cinema? Eu adoro filme, mas eu não ia no cinema com meu marido. Era muito dentro de casa, final de semana, com os filhos iam pra dentro de casa. Eu falei, você gosta de viajar? Gosto, mas eu só conheço a praia, porque era onde eu ia com meu marido, com minha família e tudo mais. Eu falei, olha, então é a hora de você começar a testar. Você vai viajar pra Ouro Preto, passar um final de semana e ver se você gosta disso. Você vai ir pra um teatro e descobrir se você gosta ou não. Você vai pro cinema sozinha e descobrir se você gosta ou não. Né? Porque é um mundo de possibilidades ali pra gente conhecer, né? Fantástico, né? Exatamente. Bom, Exato. você quer fazer a próxima pergunta? Que eu gostei desse lance das perguntas. Pois é. Eu quero entender de forma prática, assim, como que funciona os cursos, essa mentoria que vocês dão, como que é para qualquer pessoa, como que é esse primeiro contato de um aluno com vocês? O trabalho de cada uma, né? É. Muito bom. Inclusive a engenheira aqui tinha que organizar as falas. Vamos lá. Quer começar? Pode falar. Então, gente, olha, a gente costuma dizer que o nosso público porque você perguntou, né? Disse, quem é para todas as pessoas? O nosso público é ser humano. Nosso público é um ser humano. Todas as faixas etárias, se é homem, é mulher, se é criança, adulta, adolescente, se é professor, se é engenheiro, se é estudante, se é dona de casa, enfim, é ser humano. Porque, como eu disse no início da entrevista, quando a gente, antes de ser o profissional que a gente mesmo. E como a Alice falou, a gente às vezes se perde na nossa caminhada e não sabe quem a gente é, né? Uhum. E uma das perguntas que a gente costuma fazer, que geralmente as pessoas não sabem responder, é: quem é você? Uhum. Olha, essa pergunta, as pessoas dão uma volta. Eu sou padre. Eu sou padre da paróquia tal. Não, eu sou engenheiro. E eu sou professora. Eu sou... Mas quem é você? Eu sou mãe de 4 filhos. E quem é você? Então, o nosso público é o ser humano para ajudar que as pessoas olhem para dentro. Como que funciona, então, a Renata Caiafa Neuro English, né? São aulas e treinamentos de desbloqueio da fluência. Então, nas minhas aulas, eu coloco os meus alunos em situações reais do dia a dia, inclusive o Mig, né, Lorena, o filho da Lorena, meu aluno, eu brinco muito com ele, eu coloco ele estudar. Então, por exemplo, quando eu vou ensinar um verbo, os verbos de ação, que todos os verbos são ação, mas uns são mais, né? Então, eu pratico a ação e o aluno vai e age também. E a gente vai brincando ali na aula, e esse método é um método que é aplicado para todas as faixas etárias. Então, o aluno que é criança brinca, o aluno que é adolescente brinca, o adulto brinca também, porque nada melhor do que aprender brincando e sentindo, vendo e ouvindo, né? O que a gente está vivenciando. A gente absorve melhor o conteúdo quando a gente brinca, quando a gente ouve, vê e sente. Então, eu aplico nas minhas aulas, tanto individuais quanto em grupos, e nos treinamentos também, de desbloqueio da fluência, que já é para turmas maiores, vivências em situações reais do dia a dia. Então, o primeiro contato é como? Geralmente, ou a pessoa vem até mim através do Instagram, do WhatsApp, ou através das redes sociais, ou por recomendação de alguém, né? E eu sempre pergunto qual é o objetivo da pessoa, com o idioma, para que eu possa conhecer a pessoa um pouco melhor e dar um direcionamento nas aulas e nos treinamentos.
A gente aplica nas aulas várias ferramentas da neurolinguística, neurociência, Eneagrama, que são os 9 traços de personalidade para conhecer como que o aluno é, como que ele pensa, como que ele sente. E a gente trabalha as emoções dos alunos e treinando nas aulas e nos treinamentos. Porque, como eu disse, fluência é emocional. Então, a gente aplica os conteúdos, simple present, present perfect, present continuous, vocabulário, etc. Mas, junto disso, a gente aplica também as técnicas de PNL, do autoconhecimento. Algumas a gente usa indução, né? Somos hipnoterapeutas, então, quando a gente vê que o aluno está muito estressado ou com algum trauma que interferiu ali no aprendizado do idioma inglês, a gente aplica e é feito dessa forma. E como a Thaís disse, né, nós temos clientes no Brasil e no mundo. Na Europa, na Suíça, no Panamá, nos Estados Unidos. Califórnia, Washington. Dubai, né, Thaís? Portugal, enfim, são muitos lugares e tudo a gente consegue fazer, tanto presencial quanto online. Bacana. Assim são os atendimentos, sabe? Entendi. E Thaís? Então, eu tava aqui escutando a Renata e vocês falando, lembrei de uns trem aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Ai, sim. Oi, Mig, my student. Que lindo. Good morning, Mig. How are you doing? I'm fine. Ai, que lindo. Eu vou esmagar essa bochecha, meu Deus do céu. Abaixo não. Lindo. Negado. Eu sou Felícia, sabe? Então eu espremo. É irmã da tia Renata. Sério? É, a Thaís. Irmã da sua teacher, Mig. Legal. Ai, que bonitinho, gente. Aí eu tava escutando vocês, eu esqueci de uma fala, de falar um trem pra vocês aqui, de compartilhar. Da minha trajetória profissional. Pode acrescentar? Dá tempo? Claro. Pode, deve. Gente, eu atuei no governo federal 8 anos coordenando a campanha contra a violação sexual de crianças e adolescentes pelo Brasil todo. Nossa. E também estive coordenadora do 180, que é o Disque contra a Violência da Mulher. Então eu palestro nessa área também. Bom, como funciona o meu trabalho, gente? Meu trabalho ele funciona num pré-atendimento, que eu faço uma anamnese para diagnosticar se precisa de um acompanhamento, tanto com o psiquiatra junto, que eu tenho parceria com psiquiatra, psicólogos aqui em Brasília e pelo mundo afora. E aí, depois dessa anamnese, aí sim a gente começa os atendimentos individuais ou em grupo. Então, são feitos por sessões. Então, a pessoa escolhe o que ela quer. Mas a maioria dos meus pacientes, eles escolhem as 10 sessões, porque eu vou ensinar todas as técnicas, tanto de hipnose, quanto de análise comportamental, de coaching, de PNL, de Theta Healing, de Magnify Healing. E aí a gente faz uma reprogramação não só mental, mas no DNA também. Então a gente faz uma reprogramação geral para que a pessoa se reconecte com a pura e verdadeira essência dela, de que fato a gente veio para cumprir, né? Porque a gente vem pura luz. E aí, desde a gestação da nossa mãe, as emoções e tudo que a gente vivencia desde lá de dentro, a gente vai se protegendo para poder não sentir mais aquelas dores. E as conexões neurais estão sendo feitas. Então, a gente precisa tirar todo o lixo que foi imposto, tirar tudo que não é nosso para se reconectar com a nossa essência. Então, é muito lindo esse processo de olhar para dentro. É maravilhoso. É assim. Estou te falando. O inglês eu vou aperfeiçor depois com a Renatinha. Porque eu né? Também, eu vou parar de falar isso, mas eu falava muito. Eu tenho uma trava com o inglês. Gente, tinha uma época que eu estudei, eu falei, não, dessa vez eu tô mais velha, vou pegar e vou estudar direitinho. Fiz um semestre inteiro, no segundo, eu não lembrava nada do primeiro. Eu falei, como que eu consigo fazer isso? Então, bora nisso, vamos falar inglês, porque o falar inglês fluente vai ser consequência do trabalhar dentro de você, vai ser o destrago. Né? Vem conosco, let's go! E a Thaís, nós vamos pegar o outro lado. Você Não é? viu essas Adorei, duas? São as irmãs fantásticas, né? Não é? Não sei o nome do projeto, não, mas enfim. E eu fico aqui só estilando, né? Teve uma outra entrevistada nossa, Adriana, que ela tem um curso para mulheres mais 40. Aí eu falei, eu não quero nem saber, eu já quero mulheres mais 30, porque eu também quero entrar nesse meio também. Show! Bom, vamos lá. Uma outra pergunta.
Agora vamos fazer uma pergunta mais light? Sim. Então vamos lá. Por um acaso, vocês já namoraram o mesmo namorado? Não, never. Never? São tipos diferentes que a gente gosta. Graças a Deus em Brasil. Vocês duas são mais ou menos da mesma idade? 10 anos de diferença. É mesmo? Nossa Senhora! Então, vocês duas estão bem, porque vocês têm cara de novinha demais. Uhul! Ganhamos o dia. Renatinha, eu acho que eu sei a idade da Renatinha, mas eu não acredito, não. Aí eu apago da memória quando isso acontece. Então vamos lá. A gente não esconde nada, não. Estamos aqui, somos um livro aberto. Nossa, hein, que coisa mais antiga. Fui lá no fundo do baú. Mas eu tô com 50, meio século. Já, Eu tô com Renatinha? 41. Você fez a meia idade já? Tá, meio século de vida. Nossa Senhora. E eu tô na idade da loba, 41. 41? Nossa Senhora, hein? Fantástico. Bom, então vamos lá. Agora uma pergunta assim, né? Interessante para a mulherada que está ouvindo e os rapazes também entenderem como que é possível conviver com mulheres tão fantásticas e os seus homens, né? Os husbands, os maridos, parceiros. Como que é a convivência de vocês com os companheiros? Isso tá ok? Porque a gente sabe que, infelizmente, nós mulheres, né? A maioria dos homens se sente um pouco acanhada quando a mulher se desenvolve melhor. Independente das questões profissionais, mas pessoais e intelectuais também. Como que são essas vivências com os companheiros? Conta pra gente. Essa pergunta é top, hein? Adorei. Fantástica. Fantástico. Olha só, a Thaís falou que nós somos o nosso desafio, né? Uhum. A cada dia acordar e falar, bom, o que tem para hoje? É um desafio mesmo. A gente é o nosso desafio e depois tem os outros desafios. Desafio de relacionamento com cônjuge, com filhos, né? Enfim. Então, olha, o relacionamento é o seguinte, a partir do momento que a gente se conhece e sabe, então, os nossos potenciais e os nossos... o calcanhar de Aquiles de cada um, né? Não fica mais... vamos dizer assim... Não é impossível o relacionamento. Fica menos difícil. Porque a gente sabe que, assim, são duas pessoas que tiveram criações diferentes, morando debaixo do mesmo teto. Sim. Então, isso é um desafio? Mas o mais bonito disso tudo é quando você se descobre. Você passa a não depender mais do que o outro vai fazer ou de como o outro pensa. Você começa a respeitar os limites de cada um. Você sabe até onde você pode ir e até onde o outro pode ir. Sim. Então, eu estou voltando tudo para a questão do autoconhecimento, porque é realmente a chave do negócio, né? Então, como que a gente lida com os nossos parceiros, os nossos cônjuges? A Renata, antes do autoconhecimento, é uma e depois é outra. Então, o que eu faço? Eu olho para mim e vejo o que eu, Renata, posso fazer para o dia de hoje, para quem quer que esteja comigo. Sim. Seja filho, seja parceiro de trabalho, seja quem quer que seja, é olhar para dentro e falar, olha, eu vou dar o meu melhor hoje, sei minhas limitações, sei as limitações de quem está comigo, vou respeitar e vou seguir o meu dia, vou dar o meu melhor para mim mesmo em primeiro lugar e depois para quem estiver comigo. E não é nem só as limitações, né? É a velocidade do outro. Cada um tem a sua velocidade no despertar interno. Tem pessoas que estão preparadas, outras ainda nem sabem quem são elas, quem dirá para despertar. Então, assim, tem que aprender a respeitar mesmo a velocidade e as limitações. Eu só assino embaixo aí no que a Renata falou, porque é isso mesmo. Bom, pera aí que você vai falar o seu, Thaís. Eu ia falar Renatinha. Pera aí, Thaís. Voltamos já, gente. Ah, não, gente. Acabando já. Último bloco. Tem que voltar mais vezes. não. Que peninha! Pera aí que a Thaís... Eu vou ficar. Eu também. Thaís, você tem que contar agora como que é o seu relacionamento aí com o parceiro. É isso aí que a Renata falou mesmo, sabe, gente? Não tem, uma coisa a gente aprende com o autoconhecimento
É você respeitar as limitações do outro, o tempo do outro de evolução, né? A gente não tem como forçar o processo de ninguém, até porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Então é assim, é o que a Renata falou, cada um respeitando a limitação do outro, a velocidade do outro, e vamos que vamos, porque meu propósito de vida está aqui para ser cumprido e nada nem ninguém pode mudar isso. E eu vou sempre continuar a minha velocidade máxima, né, dando o meu melhor. Então cada um dá o que tem. Eu dou o meu melhor todos os dias e assim a gente vai seguindo a vida. É que nem eu falo com os meus filhos, tem dia que a gente não tá com pique total para o 100%. Então tá 50%, dê 100% desses 50%. Dá o melhor desses 50%, porque assim você vai estar fazendo valer a vida. Porque a gente veio aqui para aprender a lidar também, gente, com os picos e vales da vida. E isso vai fazer parte para sempre. A gente tem que aprender a acolher as nossas sombras, aprender a lidar com as nossas dores internas e passar menos tempo nos vales para subir num pico cada vez mais alto. E é isso que o autoconhecimento faz. A gente aprender a lidar com os erros. Todo mundo erra e sempre vai errar pro resto da vida. Resiliência, pedir perdão, transmutar, ressignificar e seguir em frente. Não ficar ali parado, remoendo, se chicoteando e ai meu Deus. Não, a gente não tem mais tempo para isso. A gente está aqui para viver bem. Então agiliza o processo, né, de evolução. É o que eu penso. Nossa Senhora, e como eu faço. Que aula de vocês duas. Você falou uma coisa aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi do Wendel Carvalho. Acho que é o Wendel Carvalho, famoso. Sobre mediocridade. Aí ele fala que a gente não pode ser medíocre, não no sentido de pejorativo, pesado da palavra, mas de ser mediano. Então ele fala, se você hoje tá numa situação difícil financeiramente, mas tem uma mesa, toma café na mesa. Se você tem uma xícara bonitinha, coloca a xícara com pires, porque pra você tomar um café sentado à mesa com tranquilidade. Se hoje o seu emprego tá ruim, mas você tá enxergando e tá buscando melhorar e precisa ir lá e passar o seu uniforme, tem dia que a gente passa de qualquer jeito, não, tá bom, esse emprego tá ruim, a vida não tá muito boa, não, vai lá e passa o seu uniforme direitinho, porque aquilo ali já te dá essa sensação, né, de tá fazendo um pouquinho melhor e já vai movimentando essa energia pra coisa começar a fluir de outra forma, né? Com certeza. É a questão do plantar e colher. Se eu planto otimismo, eu vou colher otimismo. Se eu planto eu vou colher Então a vida dá pra você o que é de merecimento seu. A primeira vez que eu escutei isso assim, ó, cada um tem a vida que merece. Cara, aquilo ali pra mim foi tipo uma facada no peito e rasgando, em cima e embaixo e puxa e vai. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não. Na hora que eu entendi como faz sentido essa frase, de eu ter consciência de quem sou, o que eu quero e que eu sou autorresponsável por mudar a minha vida, acabou. Eu falei, realmente, cada um tem a vida que merece. E eu vou merecer a melhor de todas. E faço essa construção diária, porque é uma plantação. Então, se eu vou plantando amor por onde eu passo, a colheita vai ser muito abundante, porque cada árvore dá quantos frutos, gente? Quantas sementes? Então, cabe a cada um de nós plantarmos e darmos o nosso melhor. É simples assim. Bom. A questão, usando essa analogia, né, do passar a roupa, você escolhe se você vai passar a roupa bem ou mal, você vai escolher se vai ver o dia bem ou mal. Exato, né? Bom, vou fazer mais uma pergunta que eu tive uma ideia aqui. Várias pessoas param um tempo na semana, pessoas planejadas, outras não tão planejadas, mas que separam um tempo na semana para fazer aquilo que surgiu há alguns anos nas grandes empresas, e algumas pessoas trazem isso até para a vida pessoal também. Isso já surgiu, que eu saiba, né? Já tem uns 20 anos, 20 e poucos anos, pelo menos aqui no Brasil, que se chama ócio criativo. Qual hora do tempo de vocês que vocês param para pensar no... ter o tempo do ócio criativo? Para quem não sabe, é quando você para, desliga. Hoje você tem várias técnicas de relaxamento, né? Que é onde que depois do relaxamento vem as ideias, tipo o mindfulness, por exemplo, né? Que é uma técnica que ajuda muito você ter depois novas ideias e tal. Mas tem gente que não faz essas técnicas, mas tá fazendo atividade física, tá caminhando na esteira, tá tendo ideias. Eu, por exemplo, eu tenho muita ideia quando eu tô tomando banho, vê se pode uma coisa dessa. Tô tomando banho, sai um tanto de ideia lá. Tem gente que tem ideias ao acordar, porque já tá mais descansada. Não, deixa eu pegar o caderno aqui e anotar.
vários músicos, não sei se vocês sabem, de madrugada eles acordam, né? Escrevem as letras lá das músicas. Então, assim, vocês separam um tempo na semana para fazer o momento do ócio criativo ou vocês deixam o ócio criativo fluir? Cada uma, por favor. Olha, no meu caso, eu entendo que é importante que a gente faça isso, no meu caso, tá? Cada um tem a sua escolha, como você está perguntando. O meu é diário. Eu preciso parar pelo menos 3 vezes ao dia, porque é uma vida muito corrida, para respirar. O momento que eu paro para respirar, porque a gente nem presta atenção na nossa respiração, a gente esquece que a gente, ser humano, respira. Ser vivo, respira, gente. Então, quando a gente para respirar, a respiração é uma coisa fantástica. Ela oxigena o cérebro. E quando o nosso cérebro não é oxigenado, ele trabalha. Ele trabalha muito melhor. Então, está naquela correria toda de entre uma aula e outra, correndo. Então, você tem outro aluno agora e já tem que mandar o convite do Zoom e tal. Peraí. Enquanto o aluno recebe o convite do Zoom, eu respiro 5 vezes, né? E falo coisas assim, que ministro coisas positivas sobre mim. Que aí vem a criatividade, tanto para a próxima aula, né? Quanto para criar outras coisas. Eu tenho ideias incríveis. Nossa, eu posso colocar isso no treinamento. No próximo treinamento eu vou inserir um quadro que vai ser assim, essa dinâmica vai ser XYZ. Então, o momento de respiração, que você oxigena o cérebro, seu cérebro recebe informação de que está tudo bem, ele é bombado, né? E ainda com palavras positivas, que eu vou ministrando para mim mesma. Eu sou talentosa, eu sou capaz, eu consigo, eu mudo vidas, eu vou em frente. Isso dá um gás que me ajuda a criar. Nossa, que fantástico. Parabéns, hein? 3 vezes ao dia. Muito bom. Eu também faço como a Renata, só que eu faço ao acordar, depois do almoço e antes de dormir. Agora, eu tenho uma coisa muito bacana com a minha espiritualidade, que é essa conexão com a Mãe Terra e com o grande Espírito, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que eu sempre vou para a natureza abraçar a árvore, eu vou meditar na grama, eu preciso desse combustível, que eu faço essa conexão aí, os meus chakras, faço a auto-hipnose. E é muito bacana quando eu estou nessa conexão muito forte com eles, que eles me acordam de madrugada às 3 horas da manhã para poder me falar o que eu devo fazer. Então eu tenho que anotar tudo correndo ali para poder não deixar perder nada das ideias, que é essa conexão mesmo com a espiritualidade que eu tenho muito forte desde pequena, de sempre acordar de madrugada. Eles me acordam, eu não sou eu que põe despertador, é automático. Dá 3 horas da manhã, anota, aí eu tenho que anotar tudo ali. Então, é isso aí, não só essas práticas de auto-hipnose, de meditação, de respiração, de estar na natureza e deixar fluir. Permitir que o fluxo do que é te estar seu para o outro se conecte a você. É uma coisa muito automática e muito leve. Não, bacana demais. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, é tanta coisa, né? Que a gente... Nossa, e as danadinhas são boas, viu? Que isso? Eu vou te contar, viu? Nossa. Uma coisa que eu quero saber, assim, uma história marcante de um aluno, de um mentorado que vocês tiveram, que marcou um retorno, contem pra gente. Vamos lá. Eu tenho um aluno que ele trabalhava na Fiat Automóveis, em Contagem, né? Betim. E a vida pega a gente de surpresa, né? Que nem essa pandemia pegou o mundo de surpresa. Diariamente a gente tem desafios. E tem alguns que vêm mais fortes, assim. Então, esse aluno passou por uma situação muito difícil, que foi o seguinte: a Chrysler, a Fiat comprou a Chrysler, né? E até então, durante anos e anos, tudo que era, toda a documentação, tudo que era utilizado, todo o trabalho era no italiano, no idioma italiano. E aí, comprando a Chrysler, o idioma passou a ser o inglês. Nossa. E a maioria estava lá, italiano, falando italiano para cá, italiano para lá, e de repente, pá, inglês. Cadê o inglês do povo? E esse aluno, extremamente competente, um ótimo profissional, excelente o cara.
O chefe dele chamou ele e falou assim, cara, eu tô passando um aperto aqui com você, porque você, além de ser um cara muito 10, uma pessoa fenomenal, você é um excelente profissional, mas você não tem inglês. E isso aqui hoje é um peso para nós. Nós vamos te dar um deadline, cara. Você tem 4 meses para se virar com o idioma inglês, para você conseguir permanecer aqui na Fiat. E ele me procurou, falei, Renata, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não posso perder meu emprego, eu tenho uma família, eles gostam de mim lá, eu sou realmente um profissional competente, eu faço as coisas acontecerem, mas esse tal desse inglês me pegou, eu não esperava isso. E eu tenho só 4 meses, me ajuda. Mandei ver o inglês com ele, junto com o preparo emocional, reprogramando a mente dele. Todas as aulas, a gente começava com a reprogramação mental, trabalhava a essência dele, as emoções dele, o autoconhecimento, mostrando para ele com as ferramentas da neurolinguística e neurociência que ele era capaz, o que ele tinha de potencial, e ele foi descobrindo, e aí, vinha conteúdo de inglês. E eu inseria os conteúdos de inglês no dia a dia dele, no profissional, business English. E aí, o que aconteceu? Antes do prazo que foi dado para ele, o prazo foi de 4 meses. Com 3 meses, ele não só foi promovido lá na Fiat, ele não foi demitido, ele foi também promovido e uma empresa do grupo Fiat sequestrou ele. Hoje ele está super feliz, com inglês e trabalhando super, hiper bem. Bacana Minha demais. irmã! Aqui, só uma perguntinha. As aulas eram quantas vezes na semana? Então, ele começou com 2 vezes para poder depois conseguir aumentar para 4 vezes, né? Mas mesmo assim, né? Foi assim, os 2 primeiros meses foram 2 vezes na semana, mas o que eu faço com meus alunos? Eu sempre aconselho que nos dias que eles não tiverem aula comigo, que eles estudem o inglês pelo menos 15 dias. 2 vezes na semana, 2 vezes na semana comigo e todos os dias. Revendo o que foi visto em aula comigo e fazendo atividades que eu proponho para eles. Entendi. Né? Show. É porque o nosso programa tá acabando, por isso que eu tô aqui, ó. Mãozinha aqui. Thaís, conta pra gente, então, desculpa rapidamente, um caso seu, por favor. Vou contar, assim, o meu vai ser mais breve. Uma das minhas pacientes me procurou falando que queria emagrecer, que ela viu o meu processo e tudo mais. Falei, então vamos embora, vamos começar aí. E na segunda sessão eu percebi que ela tinha uma trave emocional muito forte, que ela me falou que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E eu falei, então vamos descobrir isso. E aí com a hipnose e com algumas outras técnicas, a gente descobriu o porquê dela não estar conseguindo engravidar. Ela viu a cena da mãe dela se matando na frente dela quando ela era pequena, e ela percebeu que ela tinha medo de engravidar e acontecia a mesma coisa, né? Dela repetir um padrão. E aí eu ressignifiquei essa questão com ela, que foi muito forte a sessão. Ela chorou muito, a gente ressignificou. Passou 2 semanas ela conseguiu engravidar, e durante a gravidez ela também ainda emagreceu 15 quilos e continuou emagrecendo depois que ganhou a neném. A neném dela já tem quase 2 anos. Então foi uma cura muito forte de um trauma, né, de infância com relação à mãe dela. Ela ainda conseguiu engravidar e emagrecer. Meu Deus! Então, assim, pra mim foi a coisa mais linda, assim. Não, tem vários pacientes. Se fosse aqui, esse é um programa só para contar os depoimentos. Mas esse depoimento para mim foi o mais forte, assim, que tocou meu coração, de ver que como a cura tá dentro da gente, né? Com certeza. Bom, nosso programa já acabou, mas nós estamos aqui. Então é o seguinte, vocês duas, né, Alice? Porque a invenção do programa da rádio é da Alice Engenheira, né? Não da comunicóloga, presta atenção. Então eu peço permissão para ela, tá? Então, Alice, nós vamos chamar as duas separadas depois, né? Então tá bom. Então, garotas, foi fantástico! Muita gratidão, foi um prazer enorme. Eu amei, gratidão. Olha, gratidão. Vocês vão voltar depois separadas, tá? Tá bom. E depois nós queremos ver os projetos de vocês aí, Together Forever. Bom, então vamos lá. Nós vamos passar nossos contatos, vocês passam os seus daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Gente, meu Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181.
O meu Instagram é Alice Portela Rocha, o telefone é o 31 98857 5696. Bom, o meu Instagram é renatacaiafa.neuro_English. E o meu contato, WhatsApp e celular é 319-9104-0675. E o Caiafa se escreve Caiafa. Caiafa. Aí. O meu Instagram é Thaís com THI, né? THAIS, Caiafa Sistêmica. E o meu WhatsApp é 61992311156. Joia. Gente, Muito obrigada. apaixonei, viu? Foi bom demais. Muito Obrigada. Até o próximo, então. Então tá. Então até o próximo. Beijo. Beijo. Até o próximo. Café dela. Café dela.